Iniciada a gravação, João. Obrigado, Lari. Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês, né, que têm contribuído nesse processo de construção de políticas públicas aí para o Estado do Paraná, aí, importantíssimas, né? E essa Câmara Temática realmente está dando contribuições assim fortíssimas nesse processo todo, né? E a gente só tem a agradecer, na verdade, bastante. Bom, hoje nós estamos, a ideia é realmente fazer uma reunião conjunta, né? Nós chamamos de reunião conjunta da Câmara Temática e do Grupo de Trabalho para a revisão das resoluções da 5076, visto que esse assunto está pendente, né? Teve início, né, essa discussão, e num processo já a gente vem caminhando, teve outras prioridades que foram enfrentadas aí com bastante força, né? Por exemplo, a revisão da resolução que resultou na 108. Então, agora está na hora de a gente retomar essas duas importantes resoluções para a gente dar um caminho aí, enfim, um desfecho nessa questão toda. Então, chamamos essa reunião conjunta, exatamente para a gente dar os caminhos que nós queremos percorrer, né? E a sugestão que eu dou, então, é que nós passamos essa reunião, não dois tempos, primeiramente na reunião da Câmara Temática, nós temos atas para serem aprovadas, né? Essas deliberações serem aprovadas, e na sequência, então, entendo que seria pertinente o coordenador do grupo de trabalho e tal, um panorama geral até onde nós chegamos, né? Para a gente, então, tomarmos aí um processo de planejamento ou de definição das questões de como nós vamos trilhar aí esse rumo desse processo de discussão. Então, só explicando, então, nós faremos, então, a chamada, né, para registro das pessoas, né? E a Lari, então, vai dar as coordenadas e eu passo a palavra, então, para a Lari para que explique o processo todo, o nosso registro aí oficial dentro do Conselho. Lari, você pode iniciar, então, o processo? Boa tarde a todos. Eu vou primeiro começar com a chamada da lista da CT, para a gente só registrar o quórum. Depois eu vou pedir que eu vou chamando cada participante, e cada participante, por favor, fale o nome completo e instituição para a gente deixar gravado como registro da participação na reunião. Depois, eu não sei se vocês têm acessado o site do Conselho, mas tudo fica disponível no site do Conselho, a gente carrega as reuniões para que qualquer interessado possa ter acesso às reuniões, certo? Então, vou começar aqui a chamada pela CT de Qualidade Ambiental. Paulino Heitor Mexia ou Lindinei da Silva Rasco Rodrigues, presentes? Pela CEDU, Camila Milex Cucato ou Luciana Ramos da Silva Dobbs. Pela CESA, Alana Fleming ou Raquel Cristina Marra. Pelo IAT, Ivonete Coelho da Silva Chaves e Rosana Baldanzi. Ivonete, Instituto Água e Terra. Obrigada. Pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, Juliano Mateus e Mirela Jacomasso. Olá, boa tarde. Juliano Mateus presente em nome da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba. Obrigada. Pela Coapar, Murilo Derby Chafransky ou Jocely Maria Tomazoni Loyola. Jocely ainda está presente? A Jocely está digitando no chat, então acho que ela está sem o áudio. Vou prosseguir. Paulo Henrique Quintiliano Moura, da FIEP, e Marcos Pupo Tilsen, da FIEP também.
Estamos Marcos presentes. Thyssen. Boa tarde a todos. Marcos Thyssen, da FIEP. E Paulo Moura, da FIEP. Obrigada. A Juceli confirmou a presença dela pelo chat. Pelo CREA, o Helder Rafael Noco ou Luiz Guilherme Grem Vieira? Helder? Desculpa, falhou aqui minha internet. Helder Noco, representando o CREA Paraná. Pela OAB-PR, Alex Justus da Silveira, Germaine Malman ou Raquel Celone Dombrowski? Algum da OAB presente? Pela Associação Planeta Dan, Carlos Eduardo Bels ou Felipe Pinheiro? Então, finalizada o quórum da CT de Qualidade Ambiental, temos quórum. Eu só vou chamar os demais presentes na sala para a gente fazer o registro das presenças. Por favor, nome e instituição que estão representando. Alessandra? Alessandra Nakamura, do Instituto Água e Terra. Altamir? Altamir Hack, representando o Instituto Água e Terra. Ana Márcia? Ana Márcia, do SEMA. Antônia? Antônia Jadran Cassuto, da Associação Brasileira de Cimento. Ellery? Ellery Regina Garbellini, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado. Obrigada. João Roberto? João Roberto, da Ademadã Antonina, Litoral do Paraná. João Roberto Barros Maceno. Boa tarde a todos. Mário? Boa tarde a todos. Mário William Esper, Associação Brasileira de Cimento Portland. Paula? Boa tarde. Paula Broering Gomes Pinheiro, do Ministério Público do Paraná. Rejane? Rejane Afonso, da Monitor Engenharia, especialista em coprocessamento. Obrigada, João. Finalizamos o registro de todos os participantes da sala. Desculpe, Pasca na linha, ele não está conseguindo acessar lá pelo Skype, estava dando uma bronca aí, porque é muda, não sei o quê, tarará, aquela coisa toda. Mas vamos lá. Não me apresentei, João Batista Campos, sou secretário executivo do Conselho Estadual do Meio. E mais uma vez, então, agradeço a presença de todos. E já na sequência, então, passo a palavra para o Helder, né, para que toque aí a reunião, a pauta dessa reunião da CT, né? E na sequência, então, numa conversa aberta, aí vocês discutem, debatem aí caminhos a serem trilhados aí com relação ao processo de discussão aí da revisão dessas resoluções. Então, com você a palavra, Helder, bom trabalho para você. Obrigado, João. Boa tarde a todos novamente. Vou pedir desculpa se falhar aqui, minha internet parece que não está muito boa, está oscilando um pouco. Helder está nos escutando?
Bom, João, quer que eu continue? O Helder, espero o Helder, o que o senhor sugere? Tá sem áudio, João. Voltei, pessoal. Desculpe a minha internet aqui, mas vamos lá. Em relação às nossas atas, todos receberam as atas por e-mail. Aí falando aqui antes da ata da reunião da Câmara Técnica, né? Então a nossa ata da reunião número 22. Pergunto se alguém tem alguma observação a fazer. Em não havendo, então colocamos para deliberação. Se alguém for contrário, peço que se manifeste. Quem for a favor, permaneça como está. Então, aprovada a ata da reunião de número 22. Em relação à ata da reunião de número 8 do GT, aí pergunto só ao João e a Lari para me apoiarem, se todos receberam essa ata. João e Lari. Oi, Cauana. A gente encaminhou para todos os membros do GT. Tá, Helder tá falando, né, Cauana? Desculpa. Ok, Legal. obrigado. Então, nesse caso, coloco para deliberar. Pergunto se alguém tem alguma coisa a discutir em relação a essa ata. Não havendo, coloco para deliberação. Pergunto se alguém é contrário e peço que se manifeste. E aos que são favoráveis, permaneçam como estão. Não havendo nenhuma manifestação, aprovada a ata também por unanimidade. Então, aprovados essa primeira fase da nossa reunião. Em seguida, questiono ao João em relação aos itens seguintes. Em relação à programação das atividades, João, eu pediria, não sei se vocês podem resgatar, né, na primeira reunião do ano, nós estabelecemos as prioridades da Câmara Técnica, e aí também a gente tem que discutir em relação ao GT, mas começando antes pela Câmara Técnica que a gente tinha, né, sendo que o GT faz parte, então, das atividades aqui previstas. Não sei se vocês conseguem aí colocar para a gente o que a gente tinha elegido como prioridades desse ano. Helder, pessoal, é o seguinte, porque, veja, com esse processo aí da pandemia, esse GT, ele teve, enfim, outras prioridades vieram sendo demandadas da nossa Câmara Temática, né? E como o ambiente estava bastante, vamos dizer, exigente com relação às reuniões, né, debates e tudo mais, foi um grande debate que teve, trabalho árduo aí para a gente fazer a revisão da 108, né, que gerou 108, e praticamente, então, não deu para tocar esses outros GTs que ficaram meio no stand-by. Então, Helder, qual que é a ideia que, né, com a gente teve algumas demandas, o Cauano deu uma tocada nesse assunto, você também falou, né, que a gente precisava dar uma definição com relação ao que nós vamos fazer, né, quais os rumos que vamos tomar, né, com relação à discussão e encaminhamento da revisão dessas resoluções. Houve, talvez o coordenador do GT pudesse explicar-nos melhor, né, ou dar um relato, dar um panorama para o grupo, ou aquele que puder também contribuir, porque teve um debate, discussão, se primeiro fazia 50, depois a 76, ou se eram as duas juntas, então ficou uma coisa meio em discussão ainda, que não ficou muito clara para a gente. Então, talvez o pessoal do GT possa esclarecer um pouco melhor essa questão toda, né, esse panorama todo, para daí a gente tomar um caminho, um rumo e planejar quais são as atividades que nós vamos fazer. Era essa, mais ou menos, a ideia que a gente tinha. Se vocês concordarem, né, podemos avançar por aí. Ok, João. Só não sei se talvez a Ivonete possa relatar, né, como relatora do GT, já que o Cauano, coordenador, não está presente, ou se não for a Ivonete, algum outro membro do GT.
Eu poderia falar? Poderia falar? Por favor. Só queria fazer uma colocação aqui. Assim, em termos práticos, nós precisamos a 50, ela é mais importante porque nós precisamos definir o que entra no estado, o que pode entrar, o que não pode, para depois definirmos outras resoluções, né, do coprocessamento, por exemplo. Isso que primeiro nós temos que ver essa definição. Então, assim, para nós seria mais interessante terminar a 50, fechar a 50, entendeu? Para gente, você diz IAT, é isso, Ivonete? Isso. Tá. IAT. Helder, eu gostaria de dizer que eu concordo plenamente com a Ivonete e seria importante, eu vou mais além, se a gente pudesse concluir ainda este ano, porque está faltando muito pouco para a conclusão. Tá? Já debatemos muito, já chegamos a um consenso de vários itens, está faltando apenas a discussão aí de uma tabela, e eu acho que uma ou duas reuniões nós poderíamos concluir essa revisão dessa resolução 50. Ok, mais alguma manifestação em relação aos trabalhos, ao andamento dos trabalhos do GT, pessoal? Só para a gente entender também o resto da Câmara Técnica aqui, né, quem não participa do GT entender um pouco mais os andamentos. Então, o Mário colocou aí que já está bem encaminhado a 50, a Ivonete falou que entende que a prioridade deve ser a 50, mas temos mais alguma informação? A última reunião do GT foi no ano passado, João? Eu não estou com a data aqui, talvez a Lari possa dizer, eu não sei se está na ata aí, Lari, vê para nós aí, que eu nem recordo, mas passou tanto tempo. Isso, Helder, foi no final de dezembro. Foi no dia 5/12. Aliás, no começo de dezembro. Ok. Bom, de fato, antes mesmo de ser formado esse GT agora, essas resoluções já estavam em pauta há algum tempo dentro do Conselho, né, João? Então, entendo que já passou da hora mesmo de a gente ter uma conclusão dos trabalhos. E aí, entendendo a proposta, a fala da Ivonete até como uma proposta, né, de conclusão antes, fazer a conclusão antes da SEMA 50 e depois da 76, eu acho que é viável pelo fato da necessidade de avançarmos. Então, se já tem uma que já está mais avançada, acho que a gente pode aproveitar e tentar concluir antes ela para depois avançar para 76 mesmo. Mas coloco em debate aqui para ver se mais alguém tem alguma proposta em relação a isso também, né? Se alguém acha que tem que ser diferente o caminho. Bom, não havendo manifestação, coloco para votação, para que a proposta é que o GT formado para discussão das resoluções SEMA 50 e SEMA 76 foquem na conclusão, previamente na conclusão da resolução SEMA 50. Essa é a proposta, peço que quem é favorável permaneça como está e os contrários se manifestem. Então, aprovado por unanimidade, e aí então peço aos representantes do SEMA, João, se puder me ajudar, eu acho que a gente precisa marcar uma reunião o mais rápido possível, né? Ana Márcia pediu a palavra, Ana Márcia? Está no mudo. Está no mudo, Ana Márcia. Tá no mudo. Agora sim, eu cliquei errado aqui, desculpa. Ah, tá bom.
Então, eu acho que o primeiro caminho é a gente marcar uma nova reunião, né, João, desse GT, se todos do GT estiverem dispostos aí à continuação do trabalho. Então, um agendamento para uma reunião o quanto antes para continuar as discussões da resolução SEMA 50. E aí, de fato, como o Mário colocou também, e eu estou de acordo, tentando colocar essa meta de avançarmos ainda nesse ano, né, com uma proposta. Isso com certeza não vai dar tempo de ir para o plenário do SEMA mais esse ano, mas eu acho que se essa proposta avançar, estou pensando aqui, né, mas eu acho que é difícil ainda esse ano ter um plenário do SEMA para discutir isso. Eu acho que se a gente conseguir avançar dentro do GT em relação a uma proposta final de minuto da resolução, acho que já seria um bom andamento. Então, o João está concordando com a cabeça. Então, acho que a gente podia marcar uma reunião, né, João, em relação ao GT, e aí peço a manifestação de todos aí para a gente tentar estabelecer uma data. Pessoal, é o seguinte, só para dimensionar, e nós estamos em um processo dentro da Secretaria Executiva, um processo de cadastramento e eleição das ONGs que vão representar as ONGs dentro do Conselho de Meio Ambiente, dentro do SEMA e, consequentemente, depois também dentro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, enfim, e COLIT. E nós estamos programando uma reunião para a semana que vem dessa reunião do comitê, porque tem um comitê que analisa todos os processos de solicitação de cadastramento. E nós estamos previstos a reunião para o dia 10. Dia 10, mais precisamente, seria na terça-feira, não lembro, terça ou quarta-feira, estou sem o calendário aqui. Mas, enfim, poderia ser marcado para quinta-feira da semana que vem ou na outra terça-feira, talvez, essa reunião. Daí fica a critério de vocês aí, a melhor época. Daí. Dia 10, terça-feira, quinta-feira, dia 12. Bem, então. Dia 12, se vocês acharem conveniente, ou na outra semana depois. Posso fazer uma sugestão? Acho que seria melhor na semana do dia 16, se fosse possível, numa terça-feira, 17. Para mim também é melhor nessa data que o Mário sugeriu. Ok. Pode ser também, para mim não tem problema. Pode ser também. Para a gente pode ser 17 desde que à tarde. Isso, à tarde, exatamente. Porque temos tempo de convocar as pessoas que não estão presentes hoje aqui, que se prepararem, também reorganizar aí esse período que ficou parado, todo para a retomada do ponto onde nós estávamos. Essa é a minha proposta. Dia 17 à tarde. Eu acho que está bom, eu acho que não tem problema, acho que está ótimo, assim. Como falta um pouco, né? E a ideia do Helder, eu acho que é conveniente a gente tentar ainda esse ano, né? Fechar essa proposição, essa minuta, e quem sabe até deliberar na Câmara Temática esse ano ainda, né, Helder? Parece que essa ideia é uma boa ideia. Se vocês concordarem, então, dia 17 é uma boa data para nós também da Secretaria Executiva. Ótimo, então temos já o caminho definido aí em relação ao GT, e eu acho que o compromisso de todo mundo de tentarmos avançar rapidamente também, provavelmente no início do próximo ano, em relação à SEMA 76, né? E aí eu peço, João, então, o apoio da Secretaria Executiva para fazer esses esforços também de convocar as reuniões, né? Porque na Câmara Temática a gente conseguiu dar vazão, né, a vários temas aí bastante espinhosos, e tivemos muitas reuniões, né, sobre as resoluções do licenciamento ambiental. Acho que a gente pode tentar dar uma acelerada também nas resoluções dentro desse GT. Pode falar, Mário. Eu queria também sugerir para essa reunião
E como estava nas reuniões presenciais, eram convidados também representantes dos setores da indústria de cimento do Paraná como ouvinte. Então, eu gostaria, se pudesse estender como ouvinte, convidar as quatro fabricantes de cimento aí do Paraná para acompanhar como ouvinte. João, é possível? Pergunto, essa sua proposta, Mário, é em relação à SEMA 50 ou só a SEMA 76? Não, 50, essa que está no final. Consulta o secretário executivo. Veja, a questão toda, Mário, a gente acha que é interessante, sim, a participação. Sim, só que o GT, nós temos o entendimento em GT, que seria o pessoal técnico que trabalha na área, né, que tem um conhecimento científico, expertise, né, do assunto, e por isso que vocês, como representantes, poderiam fazer esse processo de discussão e trazer as proposições para ser debatido dentro desse GT, senão o GT fica muito grande e a coisa não evolui de uma forma satisfatória no sentido de produção enfim, do trabalho, né? Então, na verdade, é por isso que vocês, os representantes, para levar essa discussão junto aos pares, né, e trazer as proposições aí nesse processo de discussão. Então, bem aberto, bem tranquilo, é uma proposição que não é deliberativa, né, porque quem vai deliberar sobre ela é a Câmara Temática, é na primeira deliberação, né. A ideia é realmente fazer uma coisa assim, bastante prática e proveitosa. Esse é o entendimento da Secretaria Executiva. Ok, está bem. Obrigado, João. Okay. Oi, Rasca. Pode só se identificar aí, Rasca, para a gravação, por favor. Me deu alguns pontos que precisam ser considerados, então... Está no mudo, Rasca. No meio do processo, acho isso aqui legal envolver segurança, então peço que sempre mantenham informados para a gente considerar, nesse caso não tenha sido considerado. Obrigado, Rasca. Mário tinha pedido a palavra ainda, Mário? Está no mudo. Perdão. Eu queria também só tirar uma dúvida com a Ivonete com relação eu acho que também, otimista com relação a 76, eu acho que ela tem um impacto direto, não sei se procede, Ivonete, com a nova resolução CONAMA 499, que aí eu acho que facilitaria muito ao nosso trabalho da revisão da 76. Não sei se isso se procede, Ivonete. Claro que procede, porque nós temos que verificar, por isso que eu falo das 50, para ver o que vai poder efetivamente entrar no Estado, né? Para depois trabalharmos na 76. Porque assim me causou até estranheza, nós nunca fomos convidados para uma reunião do Conselho para tratar dessa resolução. Eu não sei como é que foi trabalhado isso, você sabe, Mário? Pois é, você... Desculpe aí a indelicadeza e a sinceridade, mas você sabe como é que está o Ministério do Meio Ambiente atropelando, né? E realmente foi aí o CONAMA, não só essa resolução, como outras resoluções do CONAMA, tem sido diminuiu muito a participação das entidades, né? E o representante da indústria foi a CNI, então a CNI que representou a indústria. E realmente foi uma discussão, acredito que restrita no âmbito do CONAMA. E dos órgãos ambientais participou alguém? Que eu acho bem estranho, né? Porque, veja bem, participou-se na nova estrutura do CONAMA, houve no início do ano passado, no final do ano retrasado, um sorteio. Não, isso foi esse é para quando tiver para as reuniões, para o conselho propriamente dito. Sim, Eu digo agora para os grupos de trabalho. Não teve grupo de trabalho para revisão da resolução de coprocessamento, que a primeira foi um trabalho bem exaustivo, e essa sim apareceu
não sei se participou alguém de órgão ambiental, técnico, não estou falando assim do conselho, estou falando de técnicos mesmo. Sim, tá, entendi. Não, eu também não tenho conhecimento, não. Foi pedido, nós fomos consultados algumas vezes pelo secretário nacional de qualidade do Ministério do Meio Ambiente, mas não soube que participou nenhum órgão ambiental durante a discussão da revisão da resolução. Era 264 que virou 499. Uhum. Pessoal, só a Antônia pediu a palavra, e eu vou pedir a manifestação dela, mas depois eu vou pedir para a gente deixar essa discussão mais específica para dentro do GT, aí a gente dá um encaminho. Nós vamos ter que discutir isso depois para ver. Por isso que eu digo, a 50 nós temos que primeiro verificar o que pode entrar no Estado e o que não pode. Tá? Para depois trabalharmos na resolução do coprocessamento. Ok. Antônia, por favor. Só para esclarecer em relação ao CONAMA, não houve GT. O secretário de Meio Ambiente achou que era melhor, que ele decidiu que não haveria um GT para discussão do texto. A participação dos órgãos ambientais foi durante a reunião da Câmara Técnica. Então, os conselheiros eleitos para essa Câmara Técnica, para esse período, foram os representantes de Santa Catarina e São Paulo. Tá? Mas isso só na discussão da Câmara Técnica. No GT não houve só os discussão. Conselheiros mesmo. Isso, exato. Assim, eu achei bem, eu estou falando minha opinião particular, porque eu acho que é uma coisa que envolve os órgãos ambientais, os técnicos que trabalham na frente, né, disso. Mas, enfim, se foi definido dessa forma. Ok, pessoal, então, em relação ao GT, acho que está definida a pauta, né, iniciando pela SEMA 50, tentando terminar ainda dentro desse ano, para no ano que vem já começar logo com a SEMA 76, tentando dar um encaminhamento também o mais breve possível. Todos de acordo em relação a isso? Mais algum comentário? Desculpa, só peço para adicionar então o Marcos Thyssen ao grupo de trabalho também. Ok. Obrigado, então, e aí dando sequência à nossa programação de atividades, nós precisamos definir também as próximas atividades da Câmara Técnica em si, né? Nós temos, então, um GT no momento, né? Que é só esse GT da SEMA 5076. Nós temos algumas demandas aí, né, João, já represadas. Nós podemos formar um novo GT também, se entendermos necessário. Nós temos a SEMA 88, né, que já está há muito tempo aí também com necessidade de revisão, né? Essa revisão, inclusive, fruto de uma demanda do Ministério Público, né? Então, é também uma demanda grande dos municípios que desejam, né? Essa SEMA que define os critérios para o licenciamento ambiental municipal, né? É uma demanda grande dos municípios também, talvez o pessoal do IAT, o Altamir, o Ivonete possam falar um pouco sobre isso também, se os municípios têm demandado bastante ou não em relação a isso. Já tivemos algum trabalho interno, que aliás não foi dentro da Câmara Técnica, né, foi um grupo formado só para isso dentro do SEMA, já teve algumas discussões, então acho que a gente precisa retomar esse assunto, na minha visão, por urgência. Pelo que eu lembro, então a gente tinha isso e a política estadual de saneamento básico, que seriam as duas pautas que ainda existiam aqui como demandas dentro da Câmara Temática. E em relação à política estadual, inclusive, a gente tinha deliberado de fazer uma conversa, né, João, com o secretário, para entender também a viabilidade de a gente continuar essa discussão, né, que a gente tinha entendido que não adiantaria também a gente fazer grandes avanços se não houvesse interesse de avanço por parte da secretaria. Então, coloco em discussão os dois temas aí, até peço ajuda do João, da Lari, se tiver outros temas que tiverem na fila aí, em termos de demanda. Viu, Helder? Eu queria dar um rápido panorama. Realmente chega praticamente, assim, não vou numerar, mas chegam muitos processos de municípios solicitando aí seu cadastramento, enfim, suas ações para fazer, né, realizar o processo de
de descentralização das atividades de acordo com a 088. Como tem aquela recomendação do Ministério Público, lá, acho que 3 anos atrás, né, que foram suspensas todas os novos requerimentos dos municípios, realmente ficou parada essa situação, mas praticamente estamos aí com mais de 20 processos de municípios solicitando aí, né, esse processo, né, e depende realmente de uma definição, né, política do caminho que vamos tomar com relação a isso daí. Teve o GT, né, que trabalhou no Ministério Público, trabalhou no município, trabalhou no IAT, enfim, enfim, várias instituições dentro desse GT, né, elaboraram uma proposição e ela está hoje, então, digamos aí, aguardando, né, um processo para ser definido, rumo a ser traçado. Eu gostaria aqui, já que o Rasca está presente, e ele é o nosso nosso coordenador de políticas públicas da CETEST, que trouxesse, enfim, discutisse esse assunto juntamente com o secretário, né, porque isso daí vem sendo debatido dentro da sua pasta, das suas responsabilidades, enfim, a sua coordenação, né, e também solicitar para o Rasca que debatesse com o secretário essa questão da política de saneamento ambiental, né, para a gente ter uma definição do secretário, dizendo assim, o secretário, vamos tocar para frente isso daí, ou não vamos tocar, mais ou menos aquela discussão que nós fizemos da Câmara Temática, né, Elton? Então, era importante ter uma linha, uma luz do que se está pensando dentro da CDS para a gente poder, né, Rasca, fazer algum caminhamento com relação a essas duas questões. Eu solicitaria esse seu apoio nesse sentido, da sua coordenação, do seu conhecimento, das suas atividades, trazer esse debate juntamente com o secretário e toda a direção da CDS para a gente e trazer aqui para o grupo, né, para fazer uma fala para o pessoal aqui. Era essa a minha solicitação. Bom, como eu perdi aí boa parte da discussão, falou em duas questões. Uma, saneamento, a outra qual é? A 088, centralização da gestão ambiental aos municípios. Certo. Tá, isso, tá bom? Vamos ver com a Ivonete, né, Ivonete? Isso é interessante, precisamos ver, sim. Eu acho que, enfim, independente... Da gente, eu e a Ivonete, fazer essa discussão com o secretário. Ele está de férias, quem está hoje exercendo é o Everton, até as eleições. Então, dá para a gente conversar até antes com o Everton conversa com ele e decide. Sim, com certeza. Ok, porque vejo que, enfim, se já tem 20 municípios aí demandando, né, querendo se habilitar para fazer o licenciamento ambiental, e estarem dependendo desse novo regramento, acho que a gente tem que dar andamento, né? Se não, né, se é um problema ali que a gente não tem um consenso em relação àquela minuta que saiu daquele grupo formado, eu acho que é caso a gente trazer para a Câmara Técnica, entender melhor, e se for o caso, fazer um novo GT, rediscutir alguma aresta que ainda tenha, para a gente avançar o mais breve possível, né? Eu acho que a gente está com uma responsabilidade aqui também dentro do SEMA, incluindo todos nós, de darmos o encaminhamento em relação a isso, pensando até em dar celeridade aos processos de licenciamento no Estado. Então, peço aí ao Rasca mesmo que tente dar uma conversada interna para a gente entender, né, se tem arestas em relação àquela minuta que saiu daquele grupo técnico formado, para que a gente possa dar um encaminhamento o mais breve possível em relação a isso. E também em relação à política estadual de saneamento básico ou saneamento ambiental, que já teve também uma minuta elaborada por um grupo há alguns anos, né, foi liderado na época pela ABES, a ABES está disposta a colaborar, que se for o caso, então acho que também é uma questão interessante, a gente está num novo momento em relação ao saneamento, devido ao novo marco regulatório,
e eu acho que o Estado do Paraná precisa se posicionar também, que tem ficado para trás em relação à política estadual de saneamento. Ana Márcia ergueu a mão, ou foi sem querer? Não foi sem Agora foi intencional. Diga lá. Com relação à política estadual de saneamento ambiental, eu sou uma das pessoas que começou a participar do grupo passado, e aí eu parei porque eu vi, e realmente eu despachei sobre esse processo já, de que foi uma repetição da lei federal, o que foi feito. Foi uma tipo copia e cola e com algumas palavras diferentes. E isso aí o Estado do Paraná não precisa, porque ele já tem a lei federal que a gente pode seguir. Então, temos que muito bem ver isso mesmo. Se não é para a gente ser inovador, para que nós vamos repetir o que já está escrito em nível federal? Então, a gente tem um desgaste, um cansaço, uma discussão entre várias pessoas. Aí foi assim, aí ficou só os mesmos discutindo, aí prepararam não houve uma discussão maior com o produto final, e aquilo para ser uma política estadual de saneamento básico, a gente queria ambiental, então tem que ser muito mais amplo do que está aquilo lá e muito mais inovador. E eu acho que, se for para discutir, tem que discutir desde o comecinho. Como eu conheço o processo, eu acho que penso que tem que ver, aí seria realmente uma inovação que a Secretaria estaria fazendo. Tá? Porque para repetir o que está na lei federal, a gente não precisa, a gente só basta seguir o que está na lei federal. Esse é o meu ponto de vista. Obrigado, Ana Márcia. Se alguém quiser colocar mais alguma posição, né, mas a gente, né, se de fato isso entrar na pauta, né, a gente já teve uma conversa com o ABS, trouxe algumas informações, nós tínhamos uma conversa com eles no sentido de respeitar o trabalho feito, mas obviamente isso tem que ser deliberado dentro da Câmara Técnica. Eu acho que nesse momento em que a gente também tem uma nova realidade em relação ao saneamento básico no Brasil, por causa do novo marco regulatório, também é uma justificativa para uma revisão um pouco maior em relação à minuta que está chegando. De qualquer forma, a gente precisa entender, né? Como a gente falou na primeira reunião do ano, a gente também não pode perder tempo. Se a gente vai aqui avançar numa minuta dessa e depois isso não vai ser pautado no plenário, né, pelo presidente do SEMA, não adianta a gente avançar também aqui. Então, por isso, essa conversa aí em nível de diretoria e secretaria aí na CEDEST, Rasca, é bastante importante para a gente entender aqui os rumos das nossas discussões. João, fora... Ok, Rasca, obrigado. Perfeito. Então, fora a SEMA 88, João, e a política estadual de saneamento, alguma outra demanda existente aí no âmbito da Secretaria Executiva ou não? Não, Helder, eu acho que essa Desculpa, João, não sei se você se recorda do retorno do protocolo que falava sobre a 070, que foi questionado ao jurídico se deveria ser feita a revisão e retornou. O protocolo foi mandado no e-mail de convocação. Ah, sim. Helder, realmente tem um procedimento, solicita algumas questões realmente ao processo, foi encaminhado nesse e-mail de convocação, se deu uma demanda também que tem para a gente, enfim, pautar ou não, ou priorizar numa escala aí, enfim, de ordem. Isso depende do que vocês queiram fazer. Você podia dar uma explicada um pouquinho nesse processo, Lari, por favor? Claro, João, estou projetando na tela, não sei se vocês estão vendo. Teve a reunião do dia 19 de fevereiro de 2020. Foi deliberado que a gente encaminhasse para a assessoria jurídica aqui da CEDEST sobre qual era o entendimento sobre a necessidade de adequação ou substituição na resolução 070. E mais especificamente quanto ao artigo 83, que falava: para cada tipologia de empreendimento ou atividade poderão ser estabelecidas resoluções com documentação específica editadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável do Turismo. Eu não me recordo como que iniciou a discussão,
mas a resposta que veio da nossa assessoria jurídica é que as reformas das resoluções basicamente são critérios nossos, então não seria objeto da SEDEST revogar uma resolução da SEMA, e só a SEMA poderia revogar a própria resolução. Tá, aí, João, me permita... Bom, Ivonete pediu a palavra antes, desculpe, Ivonete. Não, eu só queria colocar a resolução 70, né, que é referente a atividades industriais. Nós precisamos revisá-la, assim, porque ela foi pelo Conselho, e hoje, então, ela pode ser pela SEDEST. Então, primeiro precisaria, não sei se revogá-la, aí para nós trabalharmos, porque ela precisa algumas atualizações, ela não é tão problemática. Mas nós temos que considerar a SEMA 107, né, que trouxe novos conceitos, e aí nós teríamos que revisar a 70 para atender esses novos conceitos. Então, basicamente é isso, mas a preocupação justamente é essa, porque ela é conselho, mas ela hoje ela poderia ser revista pela secretaria, né? Acho que a gente precisa definir um caminho, né? Entendendo a demanda, entendendo que ela tem uma necessidade de ser revisada, entendendo que ela pode ser uma resolução, que esse assunto pode ser fruto de uma resolução da SEDEST. Eu sinceramente acho que a gente precisaria ser demandado pela SEDEST nesse sentido, né? No sentido de que ainda que não tenha um erro ali nessa resposta da doutora Edneia, da assessoria jurídica, acho que esse ofício poderia ser um pouco mais proativo, né? Lógico que é só o SEMA que delibera, mas a SEDEST pode provocar, né? Então a SEDEST pode falar, ó, eu tenho aqui uma nova minuta, encaminho ao SEMA solicitando, ou enfim, sugerindo a revogação da SEMA 70, porque substituiremos por uma resolução da SEDEST. Então, eu acho que a gente poderia propor esse caminho, mas, na verdade, o caminho deveria ser proposto pela SEDEST, né, João? Mesmo Ivonete, não sei o que vocês acham. Eu penso que é exatamente isso daí, Helder, até porque isso daí foi até uma demanda que, até inclusive, nessa consulta, essa consulta foi debatida dentro de uma reunião da Câmara Temática. Por isso que nós colocamos, a Lari passou ali rapidamente, mas tem que ter a ata da reunião que falava sobre esse questionamento. Mas, realmente, talvez até nesse processo aí, agora, quando nós temos a 107, eu não sei, Lari, dá uma conferida aí, na época, se isso daí foi mandada para a doutora Edneia antes de ter a 107, ou se foi depois de ter a 107. E com isso, né, caso, eu acho que são isso daí, né, caso haja realmente esse entendimento que na 107 abriu essa possibilidade de que seja definido pela própria SEDEST essas tipologias aí, né, que consta na 70, nada mais resta do que revogá-la. Enfim, meu entendimento preliminar, mas isso daí é um entendimento que o jurídico deve elaborar melhor, né? Então, é nessa linha que eu penso. Porque aqui, nesse documento, ela fala da 105, ela é de fevereiro, mas na 107 manteve essa mesma consideração. Então, nós temos só que ver como é que nós, até do próprio IAT, podemos fazer esse pedido pela SEDEST, né, para que seja revisada, tendo em vista a necessidade, mas assim, aí primeiro eu acho que nós precisamos primeiro trabalhar na resolução, para depois, para daí fazer a revogação da 70, né? Senão ficaria sem nenhuma, né? Acho que quando tiver a proposta, daí encaminha. É isso mesmo. Então, pode ficar esse encaminhamento de que aguardaremos, então, uma manifestação da SEDEST, do IAT, aguardando uma proposta de nova resolução e uma proposta de revogação no âmbito do Conselho Estadual. Acho que quanto mais a gente conseguir
deixar coisas mais específicas fora do conselho, melhor, né? Porque o conselho a gente sabe que ele é mais demorado para qualquer revisão, para qualquer alteração. Então, essas resoluções específicas, eu acho que o ideal mesmo é estar no âmbito da CDEST e do IAT, né? Bom, então entendo que temos essas demandas, mas para todas elas precisamos de algum encaminhamento prévio, né, João? SEMA 88, Política Estadual de Saneamento, então a gente aguarda uma manifestação da CDEST, e da mesma forma, em relação à SEMA 70, também a gente aguarda ou da CDEST ou do IAT um encaminhamento quanto a uma possível nova resolução ou não, né? Isso daí, viu, Elton? Situação como essa que foi colocada aqui, saiu do C e veio para o S, então, poderia ter sido feito em área de referendo, não só publicado ela como S, mas para em área de referendo ao Conselho e depois o Conselho estudaria. Então, a gente vai discutir, ver isso aí e vamos posicionar a Câmara. Eu acho que é importante essa definição, até para dar, enfim, encaminhamento daquele procedimento. Nós vamos colocar, então, essa ata que, sim, foi deliberado que, então, que vai aguardar o pronunciamento do IAT, de uma proposição, de uma resolução da CDEST, para daí encaminhar o processo de revogação da 70. É isso que eu entendi? Assim, na minha opinião, eu acho que nós temos que ir trabalhando na revisão, numa nova resolução, né, que vai substituir a 70. E aí, quando ela for assinada, revoga, né? Acho que poderia ser meio assim, paralelo daí, para revogar ou ficar definido não sei se é possível, numa reunião do Conselho, já estabelecer que sendo assinada uma nova resolução de industriais, daí será revogada a 70 pelo Conselho, alguma coisa nesse sentido, né? Obrigado. Então, esse processo fica em stand-by dessa consulta e fica aguardando, então, esse procedimento. Lari, daí só, então, colocar nesse processo que você abriu aí, a ata dessa reunião que definiu esse encaminhamento. Ok. O Bruno Criminice, né, da Comissão de Direito Ambiental da OAB, está presente, está pedindo, então, para colocar ele na lista de e-mail, dizendo que ele não tinha recebido o link. Então, acho que a Lari já verificou ali. Aproveitando também, o Cauã não está presente, né, ele só me falou informalmente que está com maior dificuldade de participar, mas só peço que na próxima reunião do GT, também das 50 e 76, se ele não estiver com disponibilidade para coordenar, também que o GT elegesse, né, um novo coordenador desse GT, caso o Cauã de fato se pronuncie de forma a não conseguir participar. Então, só fica essa indicação aí para os membros do GT, na próxima reunião aí do dia 13, né, acho que ficou marcado, só verificar essa necessidade ou não de ter uma substituição. Mais alguma coisa, pessoal? João, eu acho que era, em relação à programação de atividades, era isso, né? Isso, Helder. Acho que a pauta é essa mesma, e a reunião lá do GT, então, ficou para o dia 17, às 14 horas. Tá correto? 17, ok. É isso. Pessoal, a palavra em aberto, mais alguma manifestação? Bom, não tendo nenhuma manifestação, entendo como encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos. Uma reunião breve, mas eu acho que o objetivo é para a gente definir os próximos passos aí, né, João? Exatamente, Helder. Obrigado pela condução aí, agradeço novamente a todos aí. Então, agora temos passos a serem seguidos e isso deixa a gente mais animado nesse processo de construção de boas políticas públicas aí para o meio ambiente do Estado do Paraná. Obrigado pela condução, obrigado a todos, valeu. Tchau, tchau, pessoal. Inspira aí,
Boa tarde. Até o BenTV Tchau, gostou. tchau. Obrigada. Tchau, Raça. Gostou. Até o BenTV. Fez chat. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Helder, eu vou te ligar já em seguida.